Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim contar aqui como foi a minha trajetória, né, no processo de desfraude do Pedro. Eu iniciei o desfraude em dezembro do ano passado e concluí com sucesso o desfraude em fevereiro, no começo de fevereiro desse ano, né, no caso. E eu separei alguns tópicos aqui para que eu não esqueça tudo que eu tenho que falar. Porque eu ando realmente com minha cabeça cheia de coisas e acabo às vezes esquecendo algo importante que eu tenho que falar. Eu pretendo fazer um segundo vídeo. Esse segundo vídeo vai ser mais dicas. Esse primeiro vídeo sobre desfraude vai ser contando mesmo a trajetória. E o segundo vídeo vai ser mais dicas de um desfraude feliz, né? O que eu posso dizer de acordo com a minha experiência, as dicas que eu posso dar de acordo com a minha experiência. Bom, então nós todas sabemos que a criança ela deve estar preparada para isso, né? Para esse processo de desfraude, que o segredo do desfraudamento, o sucesso, né? O segredo do sucesso do desfraudamento é exatamente esse, né? O preparo da criança, a maturidade que a criança apresenta. A criança ela deve estar, além de emocionalmente preparada, ela tem que estar também fisicamente preparada. Como assim? Ela deve ser capaz, fisicamente, de segurar as suas necessidades, certo? Então, não adianta, se uma criança ainda não tem capacidade de segurar o seu xixi e o seu cocô, não vai adiantar você extrapolar, passar por cima e extrapolar os limites da criança, porque vai ser um processo mais estressante e você não vai ser tão eficaz. Certo? Então, se você tenta impor ou exigir que a criança saia da fralda antes do tempo que para ela é o tempo certo, né? É o tempo que ela se sente à vontade, então o resultado vai ser o mesmo, certo? O desfraudamento, porém vai ser um processo muito mais demorado, porque você vai começar antes do tempo e vai ser um processo muito mais estressante, tanto para você como para o seu bebê. E também, além de tudo isso, não vai ser saudável para o seu bebê, certo? Vai ser frustrante, não vai ser saudável, vai ser um momento ruim para ele, entendeu? Em vez de ser um momento de que ele possa ver que ele subiu mais um degrauzinho no desenvolvimento dele, vai ser um momento bem frustrante e um momento de estresse em ambas as partes. Então é necessário que você espere esse tempo. Gente, eu pretendo não deixar esse vídeo tão longo, então eu vou acabar resumindo. Qualquer coisa vocês podem perguntar, deixar a pergunta aqui ou lá na page mesmo, tá bom? Eu já contei, eu já fiz um post sobre o desfraude no blog e eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então, quando a gente pensa em desfraude, a gente lembra logo do famoso piniquinho, aquele que todo mundo usa, né? E foi assim que começou aqui em casa também, né? Algumas pediatras, elas indicam que não comece com o piniquinho e sim com o redutor de assento. Por que eu não comecei aqui assim, com o redutor de assento? Porque, pra mim, eu sabia que ia ser muito difícil estar de meia em meia hora levando o Pedro ao banheiro. Claro, foi um processo um pouco chatinho, digamos assim, né? Um pouco, às vezes eu perdi, às vezes eu meio que, ai meu Deus, baixava você dizer paciência, paciência. É assim mesmo. É um processo que exige muita paciência da mãe, muita mesmo. E olha que o Pedro é muito desenvolvido, mas muito adaptável, sabe? Ele é bem esperto mesmo, mas é um processo que você, sabe, exige muita paciência de você. Então, assim, embora você está apresentando a ele o peniquinho já seja um processo que toma muito o seu tempo, levá-lo ao banheiro de 30 em 30 minutos para colocar ele no redutor de assento e verificar e ficar lá esperando, e, sabe, era um processo muito mais demorado, então eu iniciei com o piniquinho mesmo, né? Mas não deu muito certo, porque
Na primeira semana, até acho que a segunda semana, ele só queria fazer o pinico de bateria. Ele usava o pinico pra tudo, menos pra fazer xixi e cocô. Pra tudo. Então não deu muito certo, né, na primeira semana. Daí foi quando eu fiquei na tentativa. Umas 2 semanas eu fiquei na tentativa, mostrando, falando, dizendo: mamãe, é aqui que faz o xixi, o cocô, aqui é o teu. Ó, que bonitinho, comprei um bem colorido, né, um azulzinho. Tudo e nada. Tudo e nada. Não tivemos sucesso nas primeiras 2 semanas, mas eu não desisti porque eu fiquei mostrando, certo? Mostrava. Isso já foi, gente, uma semana antes. Eu já tinha tentado fazer isso uma semana antes. Só que aí eu perdi a paciência e minha vida tava uma correria e eu não tive dedicação, não tive tempo para me dedicar mesmo ao desfraude. Aí foi quando, nessa outra semana, na semana seguinte, foi quando eu iniciei de fato. E aí nessa outra semana, no caso, aí passaram-se 2 semanas e ainda nada de sucesso. Nada da gente obter sucesso, entendeu? Eu vou dar uma dica muito legal a vocês, que funcionou com o Pedro aqui em casa, né? Que é se for menino, compre cuequinhas coloridas. Se for menina, compre calcinhas coloridas e bem divertidas. Porque eles se sentem atraídos, sabe? Eles ficam mais... O Pedro, pelo menos aqui em casa, ele ficava louco pra colocar logo a cuequinha. Então eu tirava a fralda dele e dizia: ó, agora você vai ficar com a cuequinha. Cuequinha não é mais bonita? Então ele ficava louco, ficava escolhendo assim, a cuequinha que queria usar, a coisinha da cuequinha que queria usar. Então isso estimulou ele a querer não ficar de fralda, a querer usar a cueca. Tinha horas que ele queria colocar a cuequinha em cima da fralda. E ainda deixei umas 2 vezes, depois eu disse: não, filho, pra ele se acostumar com a cueca, né? E depois eu fiz: não, filho, só pode usar a cuequinha se for sem a fralda. Então foi assim que aconteceu, né? Bom, vamos lá. Sim, o que também ajudou muito foi o Pedro ir ao banheiro comigo e sempre ir ao banheiro com o pai. Então ele vendo o pai fazendo, ficou mais fácil ele imitar, certo? Ele imitar o que o pai estava fazendo. Então, isso aí meio que ajudou também, né? Algumas pediatras, eu até botei aqui, que algumas pediatras elas orientam, mas aqui também não deu muito certo, mas eu vou dar a dica a vocês, caso funcione. Elas orientam que vocês estimulem os seus filhos a fazer xixi, os meninos, né? Como quem é mãe de menino aí. Fazer xixi primeiro sentado, igual a mamãe, não igual ao papai. E depois que ele já estiver adaptado, sentado, aí sim fazer o xixi em pé. Mas aqui em casa não deu muito certo, ele não queria sentar para fazer xixi, até porque ele já tinha visto o pai fazendo xixi, então ele já sabia que o xixi era feito daquele jeito. Então não funcionou muito bem não, isso de sentar e depois se adaptar não. Mas tá aí uma dica aí pra vocês, né, vai que funciona. Outra coisa também é que eu fiquei atenta ao momento em que ele estava querendo fazer xixi. Então, se ele colocasse a mãozinha na pintinha, ou eu ficava perguntando sempre 30 minutos, ou até menos, às vezes eu perguntava: filho, você quer fazer xixi? Você está querendo fazer xixi? E mesmo quando ele negava, eu ainda insistia, né, até eu conseguir. O importante é não desistir, gente. Sempre ficar perguntando, e o importante é não desistir. Pronto. Foi assim que eu iniciei essas outras semanas. Aí o desfraude, ele iniciou no período de término das aulas. Eu preferi que fosse assim para que eu pudesse monitorar melhor. A escola, ela ajuda bastante. Só que aí foi essa semana que eu falei a vocês, essa primeira semana, que eu tentei, ainda estava tendo aula e a correria estava muito grande, eu não estava monitorando de perto, então meio que não deu certo. Então eu esperei o término das aulas para que ele pudesse ficar em casa e eu pudesse monitorar o desfraude completo. Quando ele conseguiu a primeira vez, foi uma festa, gente. Eu pulei, eu cantei, eu dei parabéns, eu elogiei, dei beijo bem muito, né? Quando ele conseguiu a primeira vez, foi uma maravilha.
Daí, desde o momento que ele conseguiu a primeira vez, nós conseguimos xixi todos os dias. Todos os dias. Bom, então vamos lá. A primeira semana foi a tentativa de aceitação do peniquinho, que foi o que eu separei aqui, que foi a semana pior. Eu comecei o dia sem fraldas e antes da hora do almoço já tinha umas 3 escapadas de xixi. Eu confesso que eu me desanimei muito, muito mesmo, né? No 5º short molhado eu já coloquei a fralda de novo e eu realmente me desanimei bastante, né? Bom, na segunda, assim, uma dica que eu separei aqui pra vocês foi: sempre ofereça, como eu falei, o banheiro a cada meia hora. Mesmo que na rejeição, que vai ser normal, leva a criança, fica com ela lá e vai fazendo isso durante o dia até que ela possa se acostumar. Na terceira semana foi bem mais tranquilo, né? Porque a quantidade de roupa molhada diminuiu bastante. Ele começou a falar que queria fazer cocô. E aí eu já entendia que era o xixi da semana passada, que eu ficava: filho, você quer fazer xixi? Filho, você quer fazer xixi? E ele associava o piniquinho não ao xixi, ele associava ao cocô, certo? Então aí ele pedia para fazer cocô e eu já vi que era o xixi que ele queria fazer. E aí ele já começou a pedir na terceira semana. O processo de fazer o cocô foi um pouquinho mais complicado porque ele não tinha tanta paciência de esperar aquele procedimento todinho, da evacuação, aquela coisa toda. Então, ele meio que não tinha paciência de ficar esperando lá, sentado, esperando o cocôzinho descer. Então, foi um processo mais devagar. Porém, na 4ª semana ele já conseguiu fazer. Não funcionou muito isso de colocar a fralda nele para fazer cocô e depois retirar a fralda. Como eu já vi algumas mamães dando dicas sobre isso. Eu até tentei fazer, mas ele não gosta, que meio que repulsa, sabe? Então ele fazia, quando ele viu quando o corpo dele, né, todo aquele organismo dele, o corpo dele já se acostumou que era sem fralda, ele ficou totalmente sem fralda. E eu não fui nisso de um pouco por vez, né? Eu acabei, vai lá, filho, brincar. Vai. Eu não fui nisso de um pouco por vez. Eu acabei tirando, tanto fazendo o desfralda, tanto diurno como noturno, certo? Então foi assim que aconteceu. Daí eu deixava o penico lá e aí ele começou a ir sozinho no penico e eu corri atrás para monitorar tudo, né? Mas foi na terceira semana já que ele entendeu que o peniquinho era para fazer cocô. Bom, nessa mesma terceira semana a gente continuou usando fralda para sair de casa, mas em casa a gente sempre continuou, a gente só usava cueca e sempre oferecendo o piniquinho e aquela coisa toda, né? Então foi aí que após 2 meses, o desfraude noturno, sem barulho, o desfraude noturno, ele aconteceu da seguinte forma: na terceira semana, quando foi na outra semana, na 4ª semana, eu já tinha retirado as fraldas, né? E ele ainda fez xixi na cama umas 2 vezes, mas depois ele mesmo, por si, o próprio organismo dele segurou a noite toda. Nas primeiras 2 semanas, nos primeiros 2 dias que ele fez xixi na cama, no terceiro dia eu acordei de madrugada umas 2 vezes para colocar ele no piniquinho para fazer xixi de madrugada. Então no 4º dia ele já não acordou mais, eu também não acordei e ele mesmo não fez xixi na cama. Então eu não me dei o trabalho mais de ficar acordando para colocar ele no piniquinho de madrugada. Então foi aí, após quase 1 mês e pouco, quase 2 meses, que ele ficou super adaptado, né? Ele já não estava mais usando fralda, nós pegamos o restinho das fraldas e presenteamos a um coleguinha dele, né? E foi assim que aconteceu. Ele foi ao shopping comigo na outra semana e nós oferecemos, ele pediu para fazer xixi. Não, na verdade ele pediu para fazer xixi e aí a gente foi no banheiro infantil e ele fez xixi bem tranquilo. E foi isso, gente. Dou aqui o meu processo por encerrado, né? Fiquei muito orgulhosa do Pedro. Eu tive mais orgulho dele do que de mim mesmo,
porque eu nas primeiras 2 semanas, né, antes de eu iniciar de fato, eu ainda dei uma desestimulada legal, mas aí depois ele mesmo me ajudou, porque ele é bem adaptável, né, e ele é bem desenvolvido, bem ágil. Então ele mesmo, no começo ele levou na brincadeira, mas depois ele viu que era sério mesmo, que ali era o lugarzinho dele. E aí hoje, no caso ele tá com 2 anos e 8 meses, né? Isso, o desfralde ele deu completo com 2 anos. Então já faz 8 meses que o desfralde acabou, de fato, né? Então, agora ele já vai sozinho, ele já tira ele já desce a roupinha sozinho, ele já coloca a pintinha sozinho, só pra limpar mesmo, que é no número 2, é que ele me chama, ele faz mamãe, aí quando ele me chama. Mas agora já tem um redutor, então agora já não tem mais o piniquinho, porque, filho, cuidado pra não bater aí. Já tem um redutor, então já não tem mais o piniquinho depois desse tempo, porque aí agora ele já sabe subir, né, as escadinhas e sentar lá e fazer tudo bem tranquilo. Bom, gente, foi isso. Eu dou por encerrado o meu primeiro, na verdade, o meu relato sobre o desfraude, né, a primeira parte, porque a segunda eu vou dar dica. Então foi tudo com muita cautela e principalmente com muita paciência e muito amor, né? Eu vou fazer outro vídeo com as dicas, né? E até mais no próximo vídeo. Beijo grande!